O fantasma informa friamente aos jogadores que eles perderam a rodada e que, pelas regras do acordo feito antes, perder significa pagar sem desculpas. O tom dele é arrogante e impiedoso, deixando bem claro que ninguém naquela mesa vai poder voltar atrás agora. Os fantasmas começam a se parabenizar com sorrisos largos e barulhentos, comemorando a vitória com orgulho, como se tivessem feito algo genial. Ao mesmo tempo, eles falam com arrogância sobre como tiveram sorte, dizendo que as cartas que tiraram foram só uma coincidência feliz, embora suas expressões debochadas deixem claro que a cena está longe de ser inocente. O homem abaixa a cabeça e então tira lentamente o restinho do dinheiro dos bolsos com as mãos tremendo. No fim, tudo que ele consegue oferecer aos fantasmas são algumas notas velhas e amassadas e várias moedas solitárias, os restos miseráveis de tudo que ainda tinha. Quando o fantasma vê o quão pouco dinheiro o homem entregou, seu rosto se contorce em irritação e desgosto. Incomodado por o pagamento ser tão pequeno, ele exige de forma ríspida saber se o homem está escondendo mais alguma coisa e pergunta se ele ainda tem mais dinheiro com ele. A garota diz aos fantasmas, nervosa, que já está entregando o último dinheiro que tem e que só restam 5 minim para ela. O fantasma não mostra simpatia nenhuma, exigindo o pagamento imediato pelo jogo. Ele de repente estica a mão e arranca o dinheiro direto dos dedos da garota assustada, com uma brutal impaciência. O golpe do fantasma é duro e violento, muito mais forte do que precisava ser. O impacto é tão forte que machuca o dedo da garota, deixando ele ferido e latejando por causa da violência repentina. Uma onda aguda de dor atravessa a mão dela, e a garota quase grita por instinto. Antes que ela consiga soltar o grito, o protagonista rapidamente tira uma maçã e a pressiona contra a boca dela, impedindo o som de escapar. Lin o diz baixinho para a garota não gritar, mantendo a voz baixa, mais séria. Ele explica que qualquer barulho alto pode chamar a atenção do condutor e que, se isso acontecer, as consequências para ela serão muito piores do que a dor que está sentindo agora. Um dos fantasmas explica com calma que, se os jogadores não tiverem mais minim para pagar, ainda existem outras formas aceitáveis de pagamento. Materiais ricos em energia yin, sangue fresco ou até uma alma podem ser usados para quitar a dívida do jogo, e a forma como ele fala deixa assustadoramente óbvio que eles falam sério. Os fantasmas caem numa gargalhada alta e desagradável e começam a jogar insultos no protagonista sem nenhuma restrição. Debochando dele abertamente, dizem que agora finalmente chegou a vez de ele revelar as cartas, como se já tivessem certeza de que também vão esmagá-lo. O colar no pescoço de Lin Yu começa a emitir um brilho fraco e sinistro, quase como se estivesse respondendo silenciosamente à pressão ao redor dele. Vendo os fantasmas ficarem mais agressivos, ele percebe com calma que, ao tentarem encurralá-lo desse jeito, eles na verdade estão se metendo em um grande problema. Lin Yu ativa silenciosamente o poder do seu colar. No instante seguinte, correntes de energia yin se espalham e se retorcem em monstros selvagens cheios de dentes, que avançam imediatamente contra os fantasmas com um impulso feroz e predatório. A energia yin condensada avança pela mesa e ataca os fantasmas sentados à sua frente. Eles são atingidos sem entender o que realmente está acontecendo, incapazes de perceber que a origem do impacto e do dano que os rasga vem dessas correntes ocultas de energia yin. Os fantasmas começam a se sentir mal aos poucos, e a mudança vem de forma tão repentina que os deixa inquietos. Seus corpos parecem errados, sua condição piora a cada segundo, mas nenhum deles consegue entender o motivo nem fazer sentido do que exatamente está acontecendo. Conforme o desconforto aumenta, os fantasmas estreitam os olhos e começam a observar Lin Yu com muito mais cuidado do que antes. Aos poucos, eles passam a suspeitar que esse jovem calmo sentado diante deles pode ser a verdadeira razão de seu estado estar piorando de repente. Um dos fantasmas percebe a maçã que Lin Yu entregou à garota e imediatamente passa a prestar mais atenção nela. Depois de senti-la com mais cuidado, ele percebe que a fruta carrega um efeito parecido com nutrir ou alimentar energia yin, o que o deixa ainda mais desconfiado do jovem. Lin Yu tira casualmente uma nota de 100 minim e a entrega aos fantasmas com uma expressão perfeitamente calma. Ele diz que essa, na verdade, é a menor nota que tem com ele, falando de um jeito tão natural que soa menos como arrogância e mais como um simples fato. O fantasma fica visivelmente surpreso ao ver que o jovem nem carrega notas menores.
Ele encara Lin Yu com uma suspeita crescente e então, relutante e cauteloso, estende a mão para pegar a nota, como se sentisse que há algo errado, mas ainda não pudesse provar. O fantasma mais velho, porém, fica satisfeito ao ver que o protagonista realmente tem dinheiro para colocar no jogo. Num tom satisfeito, ele ordena que a nota seja colocada na mesa e declara que eles devem parar de perder tempo e continuar jogando imediatamente. Um dos fantasmas continua observando Lin Yu com cuidado, com a expressão cheia de desconfiança. Na cabeça dele, a estranha maçã carregada de energia Yin e aquela nota de 100 Minin tirada com tanta naturalidade parecem apontar para algum artefato que Lin Yu deve estar carregando consigo. O fantasma ancião acha que ainda não existe motivo real para preocupação e despreza o perigo com desdém. Aos olhos dele, Lin Yu não passa de um caçador insignificante de segunda classe, alguém que eles podem espremer até tirar o último centavo antes de drenar seu sangue e devorá-lo depois. Ficando impaciente, o fantasma diz ao protagonista que já está cansado de perder tempo com apostas tão pequenas. Com um sorriso ganancioso, ele propõe que eles parem de jogar baixo e comecem a apostar algo muito maior. Os fantasmas levam a ideia adiante e sugerem que o protagonista aumente a aposta para 100 min por rodada do jogo. Eles encaram ele de perto ao perguntar se ele tem coragem de aceitar esses termos, claramente esperando hesitação ou medo. O jovem responde sem o menor sinal de preocupação, dizendo que isso não é problema nenhum para ele. Os jogadores sentados ao lado dele ficam chocados com a facilidade com que ele aceita, e a surpresa está estampada no rosto de todos. Lin Yu então diz ao fantasma que os jogadores ao seu lado obviamente são pobres e mal conseguem lidar até com jogos de 10 Minin. Com um desprezo calculado, ele pede que eles sejam expulsos dali para não ficarem sentados atrapalhando o jogo de verdade. Enquanto fala, o protagonista discretamente pisca para os outros jogadores e usa sinais escondidos que só eles conseguem perceber. Por meio desses gestos sutis, ele deixa claro que eles devem aproveitar a chance diante deles e sair dali o mais rápido possível. Os jogadores entendem imediatamente o que Lin Yu está fazendo por eles, e a gratidão surge em seus rostos. Agradecidos por ele ter criado uma chance de salvá-los, eles se levantam rapidamente do banco e correm para outra ponta do vagão sem olhar para trás. Quando os outros saem do caminho, o fantasma anuncia que é hora de começar o segundo jogo. Com energia e confiança exageradas, ele começa a embaralhar o baralho em suas mãos, e o som das cartas corta o ar tenso do vagão. O protagonista mantém os olhos fixos no baralho enquanto o fantasma manipula, analisando cada movimento com foco silencioso. Depois de observar com cuidado, ele entende rapidamente que aquelas não são cartas comuns e que existe algo sobrenatural escondido nelas. Lin Yu pega as cartas nas próprias mãos por um momento e as examina de forma mais direta. Ele percebe imediatamente que o baralho é um artefato mágico e, só por isso, conclui que não existe nenhuma maneira realista de vencer fantasmas como esses em um jogo realmente justo. Mesmo assim, ele coloca as cartas de volta na mesa e comenta calmamente que as apostas atuais ainda são pequenas demais. Com total compostura, ele continua e os convida a aumentar a aposta mais uma vez, sem demora. Sua voz é firme e destemida, fazendo parecer que é ele quem está controlando o ritmo da partida inteira. Os fantasmas ficam visivelmente mais irritados quanto mais Lin Yu continua falando desse jeito. Eles estão profundamente incomodados com a atitude arrogante dele e ainda mais frustrados porque a situação já não está seguindo o plano fácil que imaginaram no começo. Sem hesitar, Lin Yu enfia a mão no bolso e tira um maço grosso de dinheiro para todo mundo ver. Segurando aquilo com confiança calculada, ele oferece aumentar a aposta até 1000 min, chocando a mesa inteira com o tamanho da aposta. Os passageiros por todo o vagão começam a observar o jogo do jovem com os arruaceiros muito mais atentamente agora. Eles ficam espantados que alguém tão jovem ouse fazer apostas tão altas num lugar tão perigoso, e a tensão ao redor só fica mais pesada. Dois dos fantasmas cochicham entre si, ambos convencidos de que esse cara deve estar procurando encrenca de propósito. Na visão deles, esses arruaceiros são predadores habituais no trem 44, e ainda assim esse novato é ousado bastante para desafiá-los cara a cara. Um fantasma pigarreia e diz baixinho ao companheiro que uma aposta de 1000 mimba é perigosamente alta. Agora inquieto, ele se pergunta se eles mesmos têm dinheiro suficiente para cobrir uma aposta desse nível sem passar vergonha.
O líder dos arruaceiros ordena imediatamente aos subordinados que não entrem em pânico nem demonstrem fraqueza. Ele acredita firmemente que, em hipótese alguma, eles podem recusar esse jogo, porque recuar aqui faria todos parecerem covardes, e num lugar como esse, fraqueza é o caminho mais rápido para a destruição. Lin Yu continua pressionando, provocando abertamente os arruaceiros com uma postura calma, mas confiante. Ele deixa claro que tem muito dinheiro e, mais importante ainda, que não tem absolutamente nenhuma intenção de sair dessa mesa. O líder dos arruaceiros olha para Lin Yu e, por dentro, o julga como nada mais que um jovem tolo e confiante demais. Mesmo assim, ele sorri e diz que está satisfeito em conhecer um jogador que realmente parece gostar do jogo, embora suas palavras estejam cheias de deboche. Nas mãos do valentão, as cartas ficam saturadas de energia Yin, e esse poder sinistro permite que o fantasma altere tanto o naipe quanto o número de cada carta como quiser. É uma vantagem suja e esmagadora, escondida sob a aparência de um jogo normal. O líder dos arruaceiros entende perfeitamente a força desse truque. Mesmo que o protagonista de algum jeito receba cartas fortes, o fantasma pode simplesmente transformar as próprias cartas em algo ainda melhor quando quiser, garantindo a vantagem sempre que decidir. Naquele momento, o sistema monetário envia uma notificação ao protagonista, informando que um artefato sem dono impregnado com energia Yin foi detectado nas proximidades. A mensagem confirma em silêncio a suspeita dele de que o baralho não é um objeto comum. O valentão lança as cartas para o alto com um movimento exibido, agindo como se estivesse apenas demonstrando confiança. Mas, pelas mudanças sutis na energia ao redor, o jovem percebe na hora que o fantasma já adulterou o significado e o valor das cartas. Nesse jogo, o vencedor será quem estiver respaldado por uma energia maior, não apenas por sorte ou habilidade superficial. A energia incombinada dos três fantasmas é suficiente para forçar o valor de suas cartas a virar 3 ases, e o líder dos arruaceiros, satisfeito com a própria esperteza, chama os jogadores com arrogância para revelarem suas mãos. O protagonista entende rapidamente que, se quiser virar a situação, vai precisar de um aumento repentino de energia. Sem perder mais um segundo, ele decide chamar do Cook para fornecer exatamente esse apoio. Graças ao poder do contrato entre eles, o protagonista pode usar a força Yin do seu aliado fantasma. Lin Yu imediatamente ordena que Du lhe empreste poder espiritual, com uma voz calma e direta enquanto a pressão ao redor da mesa aumenta. Num instante, o espaço ao redor se enche com o brilho gelado da energia Yin, fazendo até o ar parecer mais pesado e frio. Banho nessa luz sinistra, o protagonista joga suas cartas sobre a mesa com força decisiva. Os passageiros no vagão sentem na hora a súbita explosão de energia Yin, e muitos deles se enrijecem de susto. Percebendo que a atmosfera mudou drasticamente, eles passam a observar a mesa com ainda mais atenção, incapazes de desviar o olhar do que está acontecendo. Um dos fantasmas fica abalado e não consegue entender de onde o jovem está tirando um poder tão assustador. Aos olhos dele, Lin Yu deveria ser apenas um caçador de segunda classe, então a quantidade de energia em agora explodindo dele simplesmente não faz sentido. Então o líder dos arruaceiros percebe com horror que a energia em que ele havia colocado nas cartas desapareceu de repente. No momento em que essa verdade o atinge, sua confiança desmorona, porque ele entende que a vantagem na qual estava apostando sumiu completamente. O fantasma abaixa os olhos correndo para as cartas de novo, esperando ver a mão vencedora que ele tinha alterado em segredo para si mesmo. Só que a expressão dele congela, porque as cartas na mão dele já não são nem de longe aquelas que ele tinha mudado, e o que ele vê agora é completamente diferente do que deveria estar ali. Os comparsas imediatamente viram para olhar o líder dos arruaceiros e percebem na hora que tem algo muito errado. O rosto dele está cheio de surpresa e confusão, e enquanto os três fantasmas trocam olhares tensos, eles tentam entender que diabos acabou de acontecer. Lin Yu olha para o valentão com uma expressão calma, quase provocadora, e pergunta de forma casual por que o rosto dele mudou de repente. Depois, fingindo inocência de propósito, ele pergunta se as cartas que recebeu não eram tão boas quanto ele esperava. O protagonista comenta de leve que a própria mão dele na verdade é horrível, só um monte de cartinha pequena e ruim. Ele fala isso com tanta naturalidade que só deixa os fantasmas ainda mais incomodados e irritados.
Os fantasmas abaixam rapidamente os olhos para as próprias cartas e percebem que as mãos que tinham preparado de algum jeito foram trocadas. O choque bate na hora, e eles simplesmente não conseguem entender como um simples caçador de segunda classe como Lin Yu conseguiu fazer uma coisa dessas bem debaixo do nariz deles. A mente do valentão dispara, mas por mais que ele pense, não consegue descobrir que método secreto o jovem usou. O que realmente o deixa abalado é que a força de Lin Yu pareceu subir em um tempo absurdamente curto, de um jeito tão repentino que parece completamente sem sentido. Tentando salvar a própria imagem, o fantasma joga uma nota na direção de Lin Yu com um movimento irritado da mão e diz friamente que o cara só teve sorte dessa vez. Mesmo rangendo os dentes, ele ainda solta um sorriso de deboche e diz que duvida que a boa sorte de Lin Yu vá durar muito nesse jogo. Lin Yu lembra calmamente aos fantasmas que a rodada que acabaram de jogar valia uma aposta de 100 min, e que o resultado deve ser respeitado direito. Então, sem dar tempo para eles se recomporem, ele convida os valentões com toda a calma a continuar e seguir o jogo com apostas ainda mais altas. O valentão engole à força a própria frustração e, por dentro, espera que qualquer truque que o protagonista esteja usando pare logo de funcionar. Com um olhar duro, ele provoca Lin Yu de volta e sugere que, se ele está tão confiante assim, então aposte tudo o que tem. Nesse momento tenso, um fantasma alto passa pelo corredor da cabine, com uma presença fria e opressora enquanto avança ao lado da fileira de assentos. Olhando para os arruaceiros, ele chama com desprezo de idiotas que estão correndo direto para a própria morte sem nem perceber. O líder pega o baralho de novo e embaralha as cartas com mais força dessa vez, como se tentasse acalmar os nervos através do movimento. Ao mesmo tempo, ele incentiva os comparsas, insistindo que, aconteça o que acontecer, um caçador de segunda classe jamais conseguiria lidar com 3 espíritos trabalhando juntos. O fantasma tenta mexer nas cartas em segredo mais uma vez, querendo torcer o resultado a seu favor como antes. Mas no instante em que tenta mover sua energia Yin, ele fica chocado ao descobrir que não consegue usá-la de jeito nenhum, como se seu poder tivesse sido completamente selado. O espírito maligno encara Lin Yu com força, sem conseguir mais esconder a descrença nos olhos. Ele não consegue entender como esse jovem pôde liberar uma quantidade tão enorme de energia Yin, ainda mais uma energia de nível tão assustadoramente alto. O líder dos valentões começa a formar uma nova e inquietante teoria na cabeça. Ele passa a suspeitar que Lin Yu não está usando método secreto nenhum para aumentar a própria força, e que a explicação mais provável é muito pior: esse cara pode nem ser humano. Lin Yu percebe a expressão abalada do valentão e pergunta casualmente o que aconteceu com ele. Depois manda ele parar de hesitar e distribuir logo as cartas, num tom tão relaxado que só aumenta a pressão sobre o fantasma sentado à sua frente. Os fantasmas xingam o cara no coração e desejam amargamente que ele perca o quanto antes, torcendo para que o terceiro jogo acabe com todas as economias dele de uma vez só. Mas então, para a surpresa de todo mundo, o líder dos arruaceiros de repente diz ao jovem que eles vão encerrar o jogo ali e não tem intenção de continuar jogando com ele. Os comparsas são pegos de surpresa pela decisão repentina do líder e acham o comportamento dele extremamente estranho. Até Lin Yu fica levemente surpreso, porque depois de toda aquela arrogância e ameaças, ele não esperava que o fantasma recuasse desse jeito. Ele pergunta calmamente ao fantasma o motivo de se recusar a continuar. O tom continua educado na superfície, mas existe uma pressão silenciosa por trás da pergunta que é impossível ignorar. O cara diz com um leve sorriso que ele só agora começou a se animar e finalmente está se divertindo. Ele pede para o fantasma não estragar a diversão tão rápido, falando como se esse jogo perigoso não passasse de um entretenimento leve para ele. Lin Yu estende a mão e toca levemente o baralho com um único dedo, um movimento que parece simples, mas carrega uma força aterrorizante por trás. Nesse instante, ele inunda as cartas com uma quantidade avassaladora de energia Yin, tomando o controle total do artefato. Um momento depois, o baralho começa a brilhar, soltando estranhos raios de energia luminosa que se espalham pela mesa. Os fantasmas sentados do outro lado são atingidos por esse poder na mesma hora, e os corpos deles endurecem quando a força os paralisa onde estão. O sistema monetário envia imediatamente uma notificação ao protagonista, informando que um artefato de alta qualidade foi identificado.
De acordo com a avaliação do sistema, o baralho diante dele nada mais é do que um conjunto de cartas de trapaça. Lin Yi observa em silêncio os fantasmas tremendo e se contorcendo de dor, já incapazes de manter a arrogância de antes. Ao mesmo tempo, ele descobre pelo sistema que essas cartas mágicas estavam sendo usadas como meio para se conectar ao poder do Reino Fantasma. No começo, Lin Yi só pretendia dar uma lição nesses espíritos malignos por atacarem passageiros mais fracos. Mas agora que essa oportunidade inesperada apareceu, ele percebe que também pode usar isso para descobrir mais sobre a estrutura de poder escondida por trás dessa missão. Os fantasmas logo chegam ao limite e já não conseguem mais suportar a dor intensa rasgando seus corpos. Toda a valentia de antes desmorona por completo, e eles imploram para Lin Yi parar o ataque de energia e soltá-los antes que isso os destrua. Lin Yi decide devolver aos fantasmas exatamente do mesmo jeito que eles vinham fazendo com os outros. Usando o mesmo método de manipulação e troca de cartas em que eles confiavam, ele vira o jogo contra eles com facilidade e vence sem a menor piedade. Com as mãos tremendo feio e os rostos retorcidos de medo e humilhação, os fantasmas entregam ao protagonista o resto do dinheiro que tinham. O que começou como uma caça a presas fáceis agora se transformou numa derrota completa e miserável. Num tom de brincadeira, quase amigável, o protagonista pede desculpas aos fantasmas como se de algum jeito tivesse sido injusto com eles. Depois ele diz para eles não se segurarem e os incentiva a jogar com tudo o que tem, fazendo a provocação dele doer ainda mais. Lin Yi encara os fantasmas com firmeza e então diz que já está na hora da próxima rodada. Não há raiva na voz dele, mas a certeza calma por trás das palavras faz a ameaça parecer ainda mais pesada. Um dos fantasmas desaba e começa a chorar amargamente, sem sobrar nem sinal da pose de durão. Em voz desesperada, ele diz ao líder que eles já não têm mais nenhum inimigo e não conseguem continuar pagando em dinheiro. Lin Yi lembra friamente a eles as regras do jogo que eles mesmos insistiram em seguir antes. Se não conseguem pagar a perda com dinheiro, então artefatos, materiais Yin, sangue ou até as almas deles também podem ser usados no lugar. Os espíritos malignos imediatamente imploram para o protagonista não forçar mais a situação. Apavorados, eles explicam que, se o jogo continuar, as cartas vão continuar puxando o poder e podem arrancar as almas deles direto de seus corpos. Ignorando os pedidos, Lin Yi despeja outra onda poderosa de energia Yi no baralho, até as cartas parecerem vibrar com uma força perigosa. Então, com controle total, ele começa a distribuir a próxima mão como se o resultado já estivesse decidido. Os fantasmas são completamente incapazes de resistir ao poder desse artefato de super qualidade depois que ele desperta por completo sob o controle de Lin Yi. Derrotados pelo jogo e consumidos pela força que o prende, eles perdem tudo e desaparecem no espaço. Depois que tudo termina, Lin Yi agradece a Du por ter emprestado sua força no momento crítico. Du responde claramente satisfeito, dizendo que ajudar a esmagar aqueles espíritos malignos foi um prazer de verdade para ele. O sistema monetário informa ao protagonista que o raro artefato Yin agora se vinculou automaticamente ao novo dono. Além disso, o nível de energia de Lin Yi sobe ainda mais conforme ele absorve as almas dos espíritos malignos derrotados e ganha o poder deles. Os outros fantasmas dentro do vagão assistem a toda essa cena com um medo crescente nos olhos. Na visão deles, Lin Yi não é só assustadoramente poderoso, mas também cruel o bastante para destruir qualquer um que cruze seu caminho, então eles decidem ficar atentos e jamais ofendê-lo. Um dos jogadores sobreviventes fala com gratidão sincera ao protagonista. Ele diz à garota ferida que, se Lin Yi não tivesse entrado em ação naquela hora, aqueles espíritos malignos com certeza teriam brincado com eles antes de acabar com todos. A garota se lembra de que essa missão deveria ser um exame feito para iniciantes, e que pelas regras todo mundo participando deveria ser um jogador novato. Quanto mais ela pensa nisso, menos essa ideia parece crível agora. O rapaz responde à garota num tom atordoado e confuso, dizendo que não consegue entender como alguém tão forte assim poderia estar misturado com jogadores comuns. Para ele, Lin Yi claramente parece alguém que pertence a um nível completamente diferente. Enquanto observa o protagonista passar, o jogador não consegue evitar formar um palpite ousado na cabeça.
Ele começa a pensar que Lin Yu talvez não seja um participante comum coisa nenhuma, mas alguém executando secretamente uma missão especial dentro da quest. Mesmo tentando repetidas vezes sentir isso, um dos fantasmas nunca consegue perceber com clareza a verdadeira profundidade da energia do protagonista. Essa incerteza só faz Lin Yu parecer ainda mais assustador, porque o poder dele continua impossível de medir. O trem vai se aproximando aos poucos da próxima estação, e o vagão balança de leve enquanto diminui a velocidade. Na plataforma à frente está uma garota fumando cachimbo, e ao lado dela espera seu companheiro fantasma, os dois criando uma cena estranha e marcante antes mesmo de o trem parar por completo. A jogadora dentro do vagão se levanta do assento no instante em que o perigo passa. Depois ela se curva respeitosamente diante do protagonista e o chama de Elder, com a voz cheia de admiração sincera e cautela. Lin Yu imediatamente diz à garota para não chamá-lo por esse título, afirmando que isso não combina nem um pouco com a situação. Ele insiste que é apenas um jogador novato comum ali para fazer o exame da missão, embora quase ninguém ao redor dele consiga mais acreditar nisso. O rapaz passa o olhar pelos outros jogadores e entende rápido o que eles estão pensando. Para ele, está óbvio que eles já se convenceram de que ele deve vir de alguma família fantasma poderosa e nobre. Os jogadores começam a cochichar entre si, compartilhando as impressões em vozes baixas e agitadas. Aos olhos deles, o protagonista carrega um carisma esmagador e atravessa essa missão aterrorizante com tanta naturalidade como se estivesse totalmente no próprio território. Não demora muito, e vários jogadores se reúnem ao redor de Lin Yu e começam a tratá-lo como um especialista em quem podem confiar. Eles perguntam o que devem fazer a seguir, que perigos podem estar vindo e se ele pode dar algum conselho para sobreviver. Um dos jogadores tira o bilhete com nervosismo e mostra que ele só foi pago até a estação das persianas cegas. Em seguida, ele aponta que o objetivo real deles fica 4 paradas mais à frente, o que significa que a tarifa atual está longe de ser suficiente. Lin Yu explica que esse é um dos principais objetivos definidos nas regras da missão. Se eles quiserem concluir a tarefa direito, então precisam pagar uma passagem até a estação específica que devem alcançar. O protagonista diz ao jogador que ainda existe outra forma possível de passar por essa parte da missão. Se eles não conseguem pagar a passagem, então a única outra opção é dar um jeito de chegar à estação de destino sem pagar nada. Ao ouvir isso, os jogadores desanimam na mesma hora, e o clima ao redor deles pesa de vez. Eles já estão abalados por tudo o que aconteceu, e agora o medo e a incerteza ficam ainda mais visíveis no rosto de cada um. Eles admitem em vozes baixas e tensas que simplesmente não são tão fortes assim, e que essa missão está cheia de fantasmas cruéis e ferozes. Para eles, cada passo à frente parece perigoso, e a pressão já está começando a esmagar a confiança de todo mundo. Lin Yu acredita que, se esses jogadores conseguiram entrar nessa missão, então eles já devem ter pelo menos alguma experiência prática. Em vez de entrar em pânico, ele sugere que todos primeiro prestem bastante atenção nas mudanças que estão acontecendo dentro do vagão e aprendam com isso. O protagonista diz que a próxima tarefa provavelmente não vai demorar para aparecer, então esse é o momento certo para se preparar. Ele chama todo mundo para trabalhar junto, entender as regras da missão e observar os padrões escondidos por trás do que está acontecendo, porque quando eles entenderem isso, naturalmente vão ter mais confiança nas próprias decisões. As garotas agradecem ao cara com entusiasmo e o chamam de especialista, com admiração bem clara na voz. O jeito calmo como ele explica as coisas, junto com a quantidade de informação útil que ele está dando, deixa elas realmente impressionadas e muito mais tranquilas do que antes. Lin Yu, no entanto, sabe que apenas estudar as regras da missão e encontrar brechas não basta por si só. Num lugar como esse, entender as regras ajuda, mas só conhecimento nunca vai garantir a sobrevivência. Para realmente vencer, a pessoa também precisa ter força suficiente para sustentar esse conhecimento. Pensando nisso, o cara decide poupar seu poder por enquanto, principalmente porque a perigosa e bizarra terceira missão provavelmente ainda está por vir, e escolhe manter a paciência enquanto observa como tudo vai se desenrolar. Bem nessa hora, as luzes dentro do vagão começam a piscar e a se apagar uma após a outra, mergulhando o lugar numa escuridão estranha e assustadora. Gritos de choque e medo logo se espalham entre os passageiros,
porque ninguém entende por que essa mudança repentina está acontecendo. Um portal de energia aparece de repente na porta do vagão, girando com uma luz estranha e um poder arrepiante. Uma onda de energia gelada se espalha pelo vagão inteiro de uma vez, e vários passageiros começam a reclamar com raiva de como esse trem ficou inseguro demais. Um dos jogadores vira para olhar o protagonista e fica chocado com o quanto ele ainda está calmo. O jogador fica ainda mais convencido de que Linho realmente deve vir de alguma grande família fantasma, porque mesmo no meio de um fenômeno tão bizarro e assustador, ele continua totalmente tranquilo e inabalável. Linho observa em silêncio e com muito cuidado as reações dos fantasmas ao redor, sem deixar passar nenhum detalhe. Pelo que ele vê, percebe que isso não é um evento normal, mas uma situação incomum que quase nunca acontece no trem número 44. O protagonista se lembra de que, durante o jogo de cartas anterior, um fantasma poderoso estava se movendo pelo vagão em vez de ficar sentado como os outros. A partir disso, ele conclui que um ser assim não teria motivo para permanecer num vagão cheio principalmente de fantasmas menores, o que faz ele suspeitar que demônios ainda mais fortes podem estar por perto. Um dos fantasmas encara o portal de energia com atenção, e em vez de parecer com medo, de repente mostra uma alegria clara no rosto. A reação dele faz parecer que já estava esperando por esse momento há bastante tempo e que ficou aliviado porque ele finalmente chegou. Linho percebe essa reação na mesma hora e não deixa isso passar. Ele entende rápido que esse fantasma sabe muito mais sobre a situação do que vinha demonstrando, e que provavelmente esteve esperando em segredo o tempo todo pela chegada desses fantasmas transformados. Sentindo que algo sério está prestes a acontecer, o protagonista ativa seus amuletos em silêncio como preparação. Ele já suspeitava que até uma missão de exame para iniciantes acabaria envolvendo um perigo real, e agora essa expectativa parece estar se confirmando. Na frente do vagão, uma garota da estação sai lentamente do portal de energia e entra no carro com uma calma assustadora. Ela vai andando pelo corredor sem pressa enquanto canta baixinho uma canção infantil, deixando a cena toda ainda mais estranha e inquietante. O protagonista percebe rapidamente que a garota está fumando num cachimbo incomum, claramente algo nada comum. Enquanto ela solta anel após anel de fumaça mágica no ar, pergunta casualmente aos passageiros se algum deles gostaria de comprar alguma coisa. Os fantasmas no vagão caem imediatamente sob o efeito da fumaça mágica, sem a menor resistência. A consciência deles muda num instante, e logo começam a rir, gritar de alegria e dançar com uma felicidade antinatural, como pessoas presas dentro de um sonho. Lin Yu percebe quase na hora que a garota usou uma poderosa técnica de controle mental no vagão cheio de fantasmas. Sem perder um segundo, ele chama o sistema monetário para identificar exatamente que tipo de objeto ou poder ela está usando. O sistema logo informa ao protagonista que detectou um artefato de primeiro nível. De acordo com a leitura dele, o item é um tubo de safira feito para aprisionar almas inquietas, e claramente carrega um poder perigoso e extremamente incomum. Os olhos de Lin Yu ficam um pouco mais afiados ao ouvir o relatório do sistema, e ele não consegue evitar se sentir tentado. Ele espera que, mais cedo ou mais tarde, consiga obter um artefato de super qualidade, um tipo de tesouro que nem jogadores nem fantasmas jamais ignorariam. O cara continua observando a garota e o estranho fantasma ao lado dela com ainda mais atenção agora. O que realmente incomoda ele é a pergunta que continua sem resposta no centro de tudo isso. Afinal, o que exatamente eles planejam vender aos passageiros desse trem? Um momento depois, toda a equipe do trem entra no vagão junta, incluindo até o motorista e o mecânico. Essa cena surpreende muito o jovem, porque gente desse nível aparecendo toda de uma vez só significa que a identidade dessa visitante está longe de ser comum. Os funcionários do trem número 44 se curvam respeitosamente diante da dona da Câmara de Comércio no momento em que chegam até ela. A saudação deles é sincera e formal, deixando bem claro que eles tratam o status dela com altíssima consideração. O motorista do trem relata com respeito que, de acordo com as regras permanentes, representantes da Câmara de Comércio não deveriam entrar nos vagões de passageiros. Mesmo assim, ele se desculpa primeiro e explica que tem o dever de cumprir as regras impostas ao trem. A garota responde ao motorista com naturalidade, dizendo que os garantidores por trás do negócio dela estão longe de ser pessoas insignificantes. Com uma confiança calma,
Ela diz que confia nele e expressa a esperança de que ele esteja disposto a reconsiderar sua decisão. Ela continua dizendo que esse trem opera com segurança há muitos anos e que a equipe dele é conhecida por ser altamente profissional. Então, com um sorriso educado que ainda assim carrega pressão, ela pede ao motorista que cuide pessoalmente da segurança dela enquanto conduz seus negócios. Depois de pensar nas palavras dela, o motorista aceita pessoalmente essa responsabilidade. Ele concorda com as condições propostas pela dona da Câmara de Comércio e promete solenemente que fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a segurança dela durante a viagem. Em seguida, o motorista pega o alto-falante na mão e faz um anúncio formal para os passageiros no vagão. Ele informa a todos que a mulher diante deles é Hostes Lu, da Câmara de Comércio. Os passageiros então são informados de que Hostes Lu vai apresentar mercadorias raras durante a viagem. O anúncio diz que qualquer um que tiver interesse terá a chance de se divertir dando lances e comprando esses itens valiosos ao longo do trajeto. Um fantasma se inclina na direção do amigo e sussurra que os representantes da Câmara de Comércio possuem uma energia assustadora. Ele também aponta que essa é a primeira vez que o trem número 44 para no meio do caminho só para buscar alguém, o que deixa esse evento ainda mais extraordinário. Lin Yu escuta a conversa dos fantasmas e vai juntando mais informações em silêncio. Pelas palavras deles, ele descobre que a Câmara de Comércio surgiu nas bordas externas do mundo fantasma e que, diferente de muitas outras forças dali, o objetivo dela não é massacre nem caça, mas comércio, lucro e crescimento constante de riqueza. Lin Yu avalia rapidamente que o plano da garota já deu certo antes mesmo do leilão começar. Um grande número de fantasmas ricos se reuniu nesse vagão, e pela forma como eles reagem, fica óbvio que a maioria já conhece a Câmara de Comércio há muito tempo. O protagonista logo percebe que essa situação dá a ele uma excelente chance de concluir a tarefa diante dele. Já que a Câmara de Comércio lida com negócios por meio de leilões, as regras do evento talvez joguem a favor dele em vez de contra. Num leilão, a pessoa que oferece o maior preço sempre é quem vence no fim. Pensando nisso, o cara sente que esse pode ser o momento perfeito para parar de se esconder no fundo e entrar direto no centro das atenções. A dona da Câmara de Comércio levanta a mão e materializa uma mesa de leilão bem na frente dela como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Em seguida, um véu de fumaça mágica começa a flutuar ao redor, cobrindo a área de exibição com uma atmosfera misteriosa e teatral. O protagonista aguarda em silêncio o começo do leilão, porque a missão acabou de dar a ele um novo objetivo. De acordo com essa tarefa, agora ele precisa gastar uma grande quantidade de dinheiro e demonstrar abertamente sua riqueza diante de todos os presentes. Os primeiros lotes começam a aparecer um após o outro sobre a mesa de leilão, chamando a atenção de todos os olhares no vagão. Lin Yu não perde tempo e imediatamente pede ao sistema para avaliar os itens assim que eles surgem. O primeiro item colocado à venda é uma lâmpada mágica com propriedades incomuns. Quando seu óleo é aceso, a chama que ela produz ajuda o usuário a melhorar suas habilidades de forma constante, tornando isso um artefato com valor óbvio a longo prazo. Hostes Lu explica aos passageiros, com uma voz clara e envolvente, que a lâmpada mágica pode melhorar duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode acelerar o desenvolvimento do poder Yin e também melhorar a compreensão do usuário sobre conhecimentos ligados à energia. Os fantasmas no vagão mal conseguem conter a empolgação depois de ouvir essa explicação. Um artefato capaz de aumentar os resultados do treinamento é tentador demais, e muitos deles já demonstram claramente que querem pôr as mãos nisso. O protagonista conclui em silêncio que a Câmara de Comércio parece melhor em avaliar objetos do que as pessoas comuns. Até o sistema monetário só forneceu características amplas e gerais, enquanto a explicação de Lu faz o valor do item parecer muito mais vivo e preciso. Nesse momento, um fantasma de aparência comum e sem nenhum destaque sai da multidão e se aproxima da dona da Câmara de Comércio. Num tom cauteloso, mas cheio de interesse, ele pergunta a Hostes Lu quanto a lâmpada vai custar. Lu anuncia a todos os participantes do leilão que o preço inicial da lâmpada será de 50.000 min. No instante em que o número é dito, muitos fantasmas que desejam desesperadamente o artefato começam a dar lances quase na mesma hora, sem querer deixar um tesouro desses escapar. O fantasma alto decide que quer passar os outros antes que a disputa fique feroz demais.
Sem hesitar, ele ergue a voz e dá um lance de 60.000 min, claramente querendo pressionar o resto do vagão. Então outra voz surge dos bancos dos passageiros, elevando casualmente o preço da lâmpada mágica para 70.000. Vendo a rapidez com que os lances sobem, Lin Yu percebe que as suposições dele de antes estavam completamente certas. Fica óbvio que nem todo fantasma nesse vagão está quebrado e miserável como os 3 fantasmas apostadores de antes. Escondidos entre os passageiros, claramente existem vários seres com dinheiro de verdade e um poder de compra sério. O protagonista aumenta o lance mais uma vez, chamando calmamente 80.000 minbis sem a menor hesitação. Aos olhos dele, esse valor mal merece preocupação, porque comparado à fortuna que ele possui agora, isso não passa de trocado. O leilão continua esquentando, mas Lin Yu não tem a menor intenção de perder tempo subindo o preço aos poucos. Com uma confiança tranquila, ele dobra a aposta de uma vez e solta um lance chocante de 200.000, empurrando instantaneamente o preço da lâmpada para um nível totalmente novo. Todos os fantasmas no vagão imediatamente voltam a atenção para o jovem, com os olhos grudados nele na mesma hora. O jeito dele dar lances é tão repentino e agressivo que pega todo mundo de surpresa, deixando o vagão inteiro em choque e cheio de comentários. Um fantasma analisa o protagonista da cabeça aos pés, sem conseguir esconder o choque. Ele nunca imaginou que um simples jogador faria algo tão ousado, muito menos aumentar o lance para um valor 2 vezes maior que o que ele mesmo tinha acabado de oferecer. Os jogadores ficam igualmente chocados com a riqueza do protagonista, e muitos mal conseguem processar o que estão vendo. Afinal, alguns deles nem conseguem juntar dinheiro suficiente para uma passagem decente, enquanto esse jovem está jogando fortunas como se não fosse nada. A dona da Câmara de Comércio ergue calmamente o cachimbo e dá uma longa tragada, com a expressão impossível de ler por trás da fumaça espalhada no ar. Então, com uma voz clara e firme, ela começa a contagem do valor que o jovem acabou de oferecer. Lu repete o preço da lâmpada mágica 3 vezes diante de todos, dando aos outros licitantes uma última chance de reagir. Mas, como ninguém ousa aumentar a oferta, a dona da Câmara de Comércio anuncia que o artefato foi vendido, e a lâmpada imediatamente desliza pelo ar até o protagonista, deixando atrás de si um fluxo denso e poderoso de energia Yin. Lin Yu estende a mão e pega a lâmpada mágica, sentindo a energia dela se acomodar sob o toque dele. Depois disso, ele entrega calmamente o dinheiro necessário ao pequeno servo fantasma encarregado da entrega, como se fechar um negócio desses fosse a coisa mais natural do mundo. O sistema monetário imediatamente envia um aviso ao protagonista, informando que um artefato de terceira classe foi identificado. Além disso, ele afirma que o artefato agora se vinculou automaticamente ao novo usuário, confirmando que a lâmpada oficialmente pertence a Lin Yu. Lin Yu abre casualmente um portal e guarda a lâmpada dentro do seu armazenamento virtual sem a menor hesitação. Um fantasma sentado ali perto vê isso com inveja estampada no rosto e murmura que o cara viu uma bugiganga baratinha, não resistiu à tentação e começou a gastar dinheiro no mesmo instante. O protagonista sente um leve arrependimento, mas não por causa do dinheiro que gastou. O que decepciona ele é que não existem centenas de espectadores espremidos dentro do vagão, porque se existissem, ele poderia ter gastado 1 milhão de uma vez só e concluído a tarefa de forma muito mais eficiente. Como a multidão atual ainda é pequena demais para os objetivos dele, Lin Yu decide completar os objetivos da missão passo a passo. Em silêncio, ele torce para que, conforme o leilão continue, ainda mais curiosos e licitantes se juntem para assistir ao espetáculo. A dona da Câmara de Comércio apresenta suavemente o próximo lote, um item conhecido como a Pérola da Alma Imaculada. Ela explica que esse artefato é incomum porque pode ser usado não só por humanos com energia espiritual, mas também por fantasmas que cultivam poder Yin. O protagonista se levanta do assento sem esperar que mais ninguém dê o primeiro passo. Ele ergue a mão alto o bastante para chamar a atenção do vagão inteiro e declara de forma direta que vai comprar esse item. Nenhum fantasma presente consegue superar Lin Yu no lance depois que ele entra na disputa. Vendo que não surgem novas ofertas, a dona da Câmara de Comércio anuncia formalmente que o item também foi vendido para ele. O terceiro item colocado em exibição é o Coração de Alma de Jade, um artefato com uma aura calma e estável.
Lu explica que usá-lo ajuda a manter a mente equilibrada e que ele também pode servir como ingrediente na criação de artefatos ou pílulas com esse mesmo efeito estabilizador. Linho também não perde tempo testando a reação da multidão dessa vez e já oferece de cara o preço máximo. Com quase nenhuma concorrência real no caminho, ele garante rapidamente o terceiro artefato também. Um fantasma observa o protagonista em total espanto, sem conseguir mais entender o que está vendo. Para ele, já era suspeito demais que um caçador de segunda classe gastasse uma quantia tão absurda na primeira rodada, então ver Linho continuar fazendo isso com tanta naturalidade faz ainda menos sentido. Ainda mais quando o jovem guarda calmamente os artefatos recém-comprados no armazenamento virtual. Os fantasmas próximos começam a cochichar entre si, em vozes baixas e agitadas, sem conseguir controlar as próprias especulações. Cada vez mais deles passam a concluir que esse cara deve ser apoiado por alguma organização poderosa do mundo fantasma, caso contrário nunca poderia agir com tanta confiança. Linho logo percebe que, por causa dos gastos extravagantes e quase imprudentes dele, cada vez mais fantasmas estão sendo atraídos para dentro do vagão. O comportamento dele claramente o transformou no centro das atenções, e a multidão crescente prova que o efeito está funcionando. O cara fica satisfeito ao ver o número de espectadores e participantes aumentando sem parar, porque isso significa que o plano dele está indo na direção certa. Mesmo assim, ele sabe que ainda não é o bastante, e na segunda rodada pretende chocar todo mundo ainda mais com uma demonstração de gastos ainda maior. Logo, os tesouros da segunda rodada começam a aparecer um após o outro na mesa do leilão, e a qualidade deles é claramente muito superior à dos artefatos mostrados antes. O clima no vagão muda na hora, porque todo mundo percebe que esses itens são muito mais valiosos e perigosos. Lu apresenta o próximo item e sugere que os convidados considerem comprar o líquido de retorno de rastros. Ela explica que tudo o que a pessoa precisa fazer é aplicar isso em um alvo, e, a partir daí, o líquido permitirá rastrear esse objeto não importa quão longe ele vá. Linho entende na hora que um item desse seria extremamente útil em operações coordenadas em grupo ou em missões de perseguição. Na cabeça dele, isso é algo que pode usar pessoalmente no futuro ou simplesmente revender para outra pessoa, e quando os lances começam de verdade no salão, o preço inicial é anunciado em 300 mil minim. Sem nem fingir hesitação, Linho aumenta imediatamente o preço do artefato direto para 700 mil. O valor é tão absurdo em comparação com o lance inicial que até a dona da Câmara de Comércio e o fantasma ao lado dela ficam visivelmente surpresos. Os fantasmas que estão licitando ao redor do vagão não conseguem esconder nem a surpresa nem a irritação com o que ele fez. De novo, o protagonista lançou um preço esmagador, tão alto que nenhum deles consegue realmente competir. Enquanto Linho conta calmamente o dinheiro, ele já decidiu como vai lidar com a segunda rodada. O objetivo dele é continuar estabelecendo preços avassaladores desde o início, para que os outros participantes nem ousem imaginar que conseguem acompanhá-lo. Quando começa a disputa pelo próximo lote, o protagonista age ainda mais rápido do que antes. Quase no instante em que a negociação se abre, ele já fixa imediatamente o preço em 700 mil MIMB, quebrando mais uma vez o ritmo normal do leilão. Os brotos de Crystal Blue Grass, um material raro capaz de devorar almas, acabam sendo vendidos ao protagonista. Quando essa transação termina, a atenção da multidão fica ainda mais intensa, porque todo mundo sabe que o lote final da segunda rodada é o mais empolgante de todos. O tesouro final se revela uma lâmina de guerra mágica. No instante em que aparece, a arma libera uma aura feroz e perigosa que atrai imediatamente todos os olhares do vagão. Lin Yu observa a lâmina em silêncio com bastante atenção, analisando cada detalhe com o olhar focado. Enquanto faz isso, ele percebe mais uma vez que ainda não tem uma verdadeira arma principal própria, e essa espada começa a parecer exatamente o tipo de artefato que ele precisa. A dona da Câmara de Comércio anuncia que essa Soul Taking Blade é um artefato de altíssimo nível e qualidade excepcional. O tom dela carrega um toque de orgulho, deixando claro que, mesmo entre todos os itens exibidos ali, essa arma está perto do topo. Ela continua explicando que a lâmina foi forjada nas bordas externas do próprio mundo fantasma. Mais do que isso, ela foi modelada com base na Blood Sword, uma arma semelhante e infame que já foi usada pela Bloody Ghost Queen.
Os fantasmas no vagão descobrem um detalhe ainda mais assustador conforme a apresentação continua. Depois de matar um inimigo com essa lâmina, a energia indo alvo é redirecionada direto para o corpo do vencedor, permitindo que o portador recupere força e até cure os próprios ferimentos em combate. Lu deixa claro que um item desses naturalmente vale uma fortuna e não pode ser comparado com mercadorias comuns. Com isso, ela define o preço inicial da lâmina em $500 mil membai, elevando instantaneamente a tensão do leilão outra vez. Um grande número de fantasmas quer disputar esse artefato assim que escuta os efeitos dele. Os lances começam a subir pouco a pouco, com o preço aumentando de forma constante à medida que mais vozes entram na luta para ficar com a arma. Lin Yi observa a disputa calmamente e não se mexe de imediato. Na visão dele, esses fantasmas não são a competição real dele, então ele mantém a paciência e apenas acompanha o leilão de perto, esperando o momento certo para agir. O protagonista mergulha por um instante nos próprios pensamentos enquanto os lances continuam ao redor. Ele considera os artefatos que já possui e como cada um funciona no combate real, então chega à conclusão de que essa lâmina se encaixaria perfeitamente entre os itens que ele já tem. Nesse momento, um fantasma enorme e sombrio se levanta do assento, e só o tamanho dele já deixa os passageiros próximos tensos. Com uma voz pesada e cheia de determinação, ele oferece 750 mil membi pela lâmina. Esse fantasma então observa cuidadosamente o protagonista do outro lado do vagão, torcendo com todas as forças para que a espada não tenha despertado o interesse de Lin Yi. Ele tenta se convencer de que talvez, só talvez, dessa vez o jovem fique de fora e a arma finalmente acabe nas mãos dele. Mas a esperança do fantasma é destruída quase na mesma hora. Lin Yi se levanta sem o menor traço de hesitação e anuncia calmamente um novo lance de 900 mil, destruindo instantaneamente esse sonho frágil do outro lado. A dona da Câmara de Comércio começa a contagem do lance do protagonista no mesmo tom formal de sempre. Mesmo assim, ela ainda está visivelmente impressionada com a força financeira do jovem, porque a facilidade com que ele joga esses valores é diferente de tudo que ela costuma ver. Justo quando a venda parece prestes a continuar, a voz aguda de um fantasma corta o vagão de repente. A criatura exige em voz alta que o leilão seja interrompido imediatamente, atraindo a atenção de todos num único instante. Lu se vira na direção da interrupção, claramente sem entender o que causou uma reação dessas. Franzindo levemente a testa, ela pede ao fantasma que explique exatamente por que está agindo assim no meio do leilão dela. O fantasma declara com raiva que o comportamento do jogador é estranho, exagerado e completamente absurdo. Aos olhos dele, é ridículo que um simples jogador continue empurrando o preço para níveis tão insanos, e ele acredita que esse cara já passou muito do que deveria ser permitido. A essa altura, um número enorme de fantasmas já se reuniu dentro e ao redor do vagão, todos comentando ativamente o caos diante deles. Vendo quanto a cena atraiu atenção, Lin Yi decide que finalmente há espectadores suficientes presentes, o que significa que chegou a hora de concluir a tarefa. O protagonista olha calmamente para a dona da Câmara de Comércio e declara que está aumentando o preço da espada para 1 milhão de min. Ele fala isso de um jeito tão simples que o número chocante pesa ainda mais sobre todos que estão ouvindo. Os fantasmas ao redor do vagão encaram aquilo com a boca aberta, em puro espanto. Nunca na vida eles viram alguém num leilão superar o próprio lance dessa forma, com uma confiança tão absoluta. As criaturas fantasmagóricas imediatamente explodem em reclamações altas e expressões de repulsa. Para elas, esse tipo de comportamento é absurdo e revoltante, porque não conseguem entender como alguém pode simplesmente aumentar o próprio preço sem nem ser desafiado. Até a dona da Câmara de Comércio já não consegue esconder totalmente a surpresa no rosto. Ela passou muitos anos mergulhada em comércio e leilões, mas mesmo com toda essa experiência, nunca viu uma cena como essa. Lin Yi continua completamente calmo e explica que, ao aumentar a própria oferta, ele não violou nenhuma parte das regras do leilão. Do ponto de vista dele, está apenas usando o sistema exatamente como ele existe, nada mais e nada menos. Depois de uma breve pausa, a dona da Câmara de Comércio confirma que o cara realmente está certo. Ela diz a todos os presentes que, de acordo com as regras, ele tem total permissão para superar o próprio lance quantas vezes quiser.
O protagonista segura firme a espada de combate nas mãos, sentindo o peso frio e a aura violenta da arma se acomodarem na palma dele. Exatamente nesse momento, o sistema monetário parabeniza por ter concluído a tarefa com sucesso, já que ele acabou de fazer uma compra no valor de 1 milhão diante de mais de 100 testemunhas. Lin Yu manda calmamente a espada para o armazenamento virtual, guardando tudo com a maior naturalidade, como se fosse só mais uma coisa rotineira. Agora que a tarefa já foi concluída, ele continua completamente relaxado e volta sua atenção para a terceira rodada do leilão que está por vir, sem o menor sinal de pressão. O sistema monetário rapidamente envia uma nova notificação ao protagonista, informando que sua próxima tarefa já foi liberada. Dessa vez, ele precisa gastar um total de 10 milhões de Minbi. Ao mesmo tempo, a diferença entre os lances concorrentes não pode ser grande demais. Quando essa tarefa for concluída, Lin Yu vai ganhar a habilidade de abrir as portas do espaço congelante e entrar livremente nas missões sempre que quiser. Para ele, essa recompensa é valiosa demais para ser ignorada, e ele acredita que terminar essa missão é só questão de tempo se jogar direito. Mas existe uma nova complicação escondida nessa tarefa que não pode ser ignorada. Ao concluí-la, o protagonista já não pode mais aumentar o preço de forma imprudente por iniciativa própria, o que significa que ele vai ter que tomar muito mais cuidado com a forma como controla o ritmo dos lances. Um lote totalmente novo aparece em exibição, e no instante em que ele é revelado, o vagão inteiro é tomado por uma quantidade enorme de energia impoderosa. A atmosfera fica pesada na hora, e até os fantasmas ao redor conseguem sentir que esse item está longe de ser comum. Lu convida suavemente os participantes a voltarem a atenção para o próximo tesouro, apresentando duas pílulas amarelo-claras conhecidas como Return to the Afterlife. A voz dela é calma e envolvente, como se já soubesse que essas pílulas vão causar outra tempestade de desejo dentro do vagão. Ela explica que essas pílulas foram refinadas pessoalmente por um antigo Ghost King e carregam um poder restaurador impressionante. De acordo com a descrição dela, elas podem devolver qualquer fantasma ao estado máximo original, restaurando tudo até o auge que ele já teve no passado. O protagonista entende na hora por que tantos fantasmas são atraídos por essas pílulas assim que elas aparecem. Os efeitos delas atingem conhecimento, força e habilidades espirituais ao mesmo tempo, o que significa que o valor dessas pílulas é suficiente para tentar praticamente qualquer um que esteja ali. A dona da Câmara de Comércio ergue uma pequena caixa com as pílulas e deixa a multidão ver claramente. Então ela anuncia num tom firme e formal que o preço inicial do lote será de 1 milhão de min. Um fantasma enorme com um grande chifre saindo da cabeça reage quase imediatamente e entra na disputa sem a menor hesitação. Com uma voz alta e cheia de urgência, ele oferece 1.100.000 pelo artefato, claramente com medo de perder a chance para outra pessoa. Lin Yu observa esse fantasma chifrudo com atenção no instante em que ele fala, analisando tudo em silêncio. Ele logo percebe que esse fantasma em específico ainda não tinha participado de nenhum lance hoje, o que torna a aparição repentina dele ainda mais interessante. O fantasma se vira e olha diretamente para o protagonista, e a ansiedade nos olhos dele é impossível de ignorar. O maior medo dele é óbvio, que Lin Yu entre na disputa mais uma vez e empurre o preço com toda a facilidade para além do alcance de qualquer um. Seguindo as proporções exigidas pela nova tarefa, Lin Yu se controla com cuidado e aumenta o preço para 2 milhões de min. O salto ainda é enorme, mas continua dentro do padrão que ele precisa manter, mostrando que ele já está adaptando o próprio método às novas regras. Os fantasmas ao redor imediatamente começam a comentar o comportamento do protagonista em vozes baixas, mas agitadas. Para eles, continua sendo um mistério completo de onde esse jovem tirou recursos tão absurdos, e cada novo lance só deixa essa dúvida ainda maior. Para o fantasma chifrudo, porém, 2 milhões já é um valor alto demais para suportar com tranquilidade. Ele percebe na hora que as próprias economias estão longe de serem suficientes para competir de frente com o cara diante dele, e essa constatação o deixa visivelmente frustrado. O fantasma lança um olhar de lado para o participante de um olho só que está ao lado dele, e nesse instante uma ideia astuta e calculista surge na mente dele. Já que não consegue vencer sozinho, ele começa a pensar em como virar a situação a seu favor por meio de cooperação.
O fantasma chifrudo logo inicia uma conversa discreta com o fantasma caolho e testa as intenções dele. Ele rapidamente confirma que o fantasma de um olho só também quer comprar as pílulas, mas entende com a mesma clareza que Linho vai continuar superando qualquer lance dele se tentar competir sozinho. Pensando nisso, o fantasma chifrudo propõe que os dois unam forças temporariamente. Ele destaca que enfrentar o protagonista um por um é difícil demais e sugere que, se vencerem o lote juntos, poderão dividir as pílulas igualmente depois. O fantasma caolho pensa na proposta e rapidamente chega à mesma conclusão. Acreditando que a cooperação dá a eles uma chance real de vencer o leilão, ele concorda com o plano sem hesitar mais. Os dois fantasmas contam em silêncio o dinheiro que conseguem reunir juntos e confirmam os recursos combinados. No fim, eles percebem que conseguem juntar um total de 3 milhões de minim, e isso representa toda a força financeira deles unidos. Determinados a apostar tudo o que têm, os dois fantasmas decidem usar o valor inteiro se for necessário. Justo quando a dona da Câmara de Comércio está fazendo a contagem do preço oferecido pelo protagonista, eles interrompem de repente, superando o lance dele e adicionando mais 200 mil mimbi por cima. Lu claramente fica satisfeita ao ver que o leilão finalmente ganhou uma disputa de verdade. Depois de as rodadas anteriores quase terem virado uma compra privada feita por uma única pessoa, esse novo confronto devolve ao evento a tensão viva que um leilão deveria ter. Os fantasmas reunidos também ficam empolgados com a mudança repentina no clima e começam a reagir com muito mais emoção. Faz tempo que eles não veem uma negociação tão imprevisível, e muitos passam a curtir abertamente o suspense e a pressão crescentes dessa guerra de lances. Lin Yu percebe na hora que seu primeiro instinto estava errado quando imaginou que o fantasma de aparência feroz não tinha muito interesse em competir. Nesse momento, o fantasma caolho se vira para o protagonista, deixando a intenção deles muito mais clara do que antes. Ele encara Lin Yu com olhos estreitos e avaliadores, e então mostra lentamente um sorriso malicioso. Essa expressão está cheia de provocação, como se ele estivesse tentando testar de propósito se o jovem finalmente seria encurralado. Lin Yu entende imediatamente o que está acontecendo, sem precisar de mais prova nenhuma. Os dois fantasmas claramente decidiram se juntar contra ele no leilão, esperando que, ao unir o dinheiro deles, consigam finalmente forçá-lo a recuar. O protagonista escolhe não expor o pequeno esquema deles e decide entrar no jogo. Sem violar as regras da própria tarefa, ele aumenta calmamente o preço do lote em mais 100 mil, fazendo o movimento parecer de propósito cauteloso e contido. Ao ver isso, os dois fantasmas imediatamente começam a acreditar que o protagonista finalmente está ficando sem dinheiro. Diferente das rodadas anteriores, nas quais ele aumentava os preços com saltos esmagadores, agora ele está subindo o lance em passos muito menores, e para eles isso parece um sinal claro de fraqueza. O ânimo dos fantasmas sobe na mesma hora, e a confiança deles começa a inflar de empolgação. Eles superam o jovem mais uma vez, empurrando o preço para 2,5 milhões, enquanto os fantasmas ao redor torcem por esses desafiantes que ousaram enfrentar o jogador arrogante e começam a querer vê-los vencer. Lin Yu aprofunda ainda mais o mal-entendido ao agir como se estivesse realmente em apuros. Ele faz uma expressão forçada e finge estar preocupado por talvez já não ter dinheiro suficiente, alimentando com cuidado a ilusão na qual os fantasmas querem acreditar. O cara aumenta o lance em apenas mais 50 mil, fazendo o movimento parecer ainda mais fraco do que antes. Os fantasmas ali perto imediatamente se animam, convencidos agora de que ele realmente está ficando sem recursos e mal está conseguindo se manter na disputa.